Olá, meus amigos, minhas amigas. É com muita alegria que nós estamos aqui de volta com o nosso estudo do livro Depois da Morte, de Leon Denis. No último episódio, nós analisamos, refletimos juntos sobre a caridade. Nos episódios anteriores, havíamos conversado sobre os dois vícios principais ou capitais, o orgulho e o egoísmo, bem como os seus desdobramentos para a nossa vida. Falando sobre a caridade no último episódio, vamos agora então refletir sobre o desdobramento da caridade, digamos que consequências naturais ou virtudes que são filhas dessa que é a virtude por excelência, a virtude mais fundamental, como nos dirão o próprio Kardec, mesmo os espíritos. Então vamos ao capítulo de número 48 da obra, cujo título é Doçura, Paciência, Bondade. Três virtudes, portanto, muito fundamentais, especialmente no âmbito da convivência. Aliás, todas as virtudes encontram a sua razão de ser fundamentalmente na relação com as outras pessoas, com os outros espíritos. E aqui, em se falando de doçura, de paciência, de bondade, nós como que estamos a falar daquele elemento, digamos que, para nos servirmos de uma analogia, como que um lubrificante, né, como temos no motor, numa máquina, que permite a interação entre as diversas peças, no caso, entre as diversas pessoas em um lar, em uma sociedade, num ambiente de trabalho. Quando há doçura, quando há paciência, quando há bondade, a dinâmica entre essas peças, entre essas pessoas, se torna mais amena, mais suave, mais agradável, mais possível. Quando faltam esses elementos, que são como que raios desse sol que é a caridade, ou como frutos dessa árvore que é a árvore do amor, a árvore da caridade, quando faltam esses elementos, a convivência se torna quase que impraticável, se torna áspera, se torna incômoda para todas as partes envolvidas. Então nós vamos falar e refletir juntamente com Leon Denis sobre essas virtudes que decorrem do amor que pudermos construir no coração. Amor que vai nascer de uma relação cada vez mais profunda com Cristo, com Deus. Amor que vai nascer de um processo cada vez mais efetivo e verdadeiro de conhecimento de nós mesmos, de reconhecimento das nossas imperfeições e que, diante do amor divino que ainda se mantém, apesar das nossas imperfeições, isso vai gerando em nós, então, uma resposta também de amor, de mais compaixão, de mais compreensão em relação às fragilidades do outro. Vamos nos tornando então mais amenos, mais serenos, mais doces. A palavra indulgência, por exemplo, tem na sua raiz etimológica essa relação com a palavra doçura. Indulcere, né? Colocar mais doçura na vida. Então, ser indulgente, compreender melhor as fragilidades alheias, é justamente uma expressão dessa doçura, dessa compassividade que nasce do amor. Também a paciência, decorrência direta disso. Se me conheço, vejo a dimensão das minhas fragilidades e como ainda assim tenho sido tolerado e amparado pacientemente por tantos, especialmente pelo Cristo, pelos nossos benfeitores, eu vou naturalmente me tornando mais paciente, o meu limiar de paciência vai se expandindo em relação às imperfeições e fragilidades do próximo. E a bondade, que é esse dinamismo então da caridade, né, que vai a serviço, que vai buscar ajudar o outro dentro daquilo que sejam perdão, as suas possibilidades, tanto materialmente, mas principalmente moralmente, ser um suporte, ser um sorriso, ser um conselho, ser afabilidade junto a outra vida. Isso é a bondade, é essa chama que não se apaga, que acalenta, que envolve, que ilumina, que reacende luzes nos dias mais sombrios de outras vidas. Tudo isso decorrência da seiva divina do amor estabelecida em nossos corações, né? Quando a gente permite que esse fluxo divino nos percorra, os resultados serão estes. Vamos então ver o que o nosso querido Leon Denis vai trazer acerca dessas virtudes para nós.
Ele começa dizendo o seguinte: se o orgulho é o germe de uma multidão de vícios, a caridade produz muitas virtudes. Então, a depender da natureza da semente que eu estiver cultivando no solo do coração, eu terei os frutos correspondentes. Jesus já dizia, de maneira muito direta, ali, muito instrutiva no Evangelho: não se vindimam uvas dos abrolhos. Não dá para esperar colher uvas se eu plantei abrolhos. Não dá para colher figos se eu plantei e semeei espinheiros. Agora, se eu tenho plantado e cultivado sementes de caridade, de amor, então é justo manter essa esperança, é justo guardar essa boa expectativa, mais serena expectativa, de que cedo ou tarde os frutos da caridade e do amor surgirão. Cedo ou tarde as flores e o perfume dessa árvore divina haverão de se expressar. Pode não ser agora. A gente falou muito aí para trás sobre a ingratidão e tal, que a gente não pode basear o nosso amor, o nosso ato de amor ou de caridade numa expectativa de retorno, mas há uma certeza que é garantida pela própria lei de que toda semente de amor e de caridade plantada há de frutificar no tempo e no espaço. Pode não ser no nosso tempo, pode estar muito além do tempo que talvez imaginaríamos, mas cedo ou tarde aquela semente frutifica. Assim como colheremos também os frutos amargos de toda semente de orgulho, de egoísmo que tivermos cultivado em nossa trajetória ou no campo de nossa alma, no campo da vida. Então, o Leon Denis, ele faz essa amarração de todos esses capítulos que viemos estudando aqui, os 3 últimos. Começamos lá falando sobre o orgulho, depois passamos ao egoísmo, à caridade e agora chegamos aos desdobramentos da caridade. Então, nos 2 primeiros que nós mencionamos aí, falamos sobre esses vícios principais e as suas consequências, as suas formas de expressão. Depois de falarmos sobre a caridade, já adiantamos alguma coisa das suas maneiras de se expressar, das suas 1000 formas de apresentação. Agora chegamos a essas virtudes aqui, que são filhas diletas da caridade e do amor em nossas vidas. Desta derivam a paciência, a doçura, a prudência. O Leon Denis acrescenta até mais uma aqui. Diferentemente do que está no título, que é doçura, paciência e bondade, ele muda aqui a última, acrescentando mais uma, que seria a prudência. Então, a criatura que ama, a criatura que tem caridade, ela é prudente no seu agir. Em relação às pessoas, por exemplo, ela tem tato, ela sabe portar-se ali de maneira sensata, de maneira a encontrar a justa medida, sem avançar demais, mas também sem acolher uma postura de indiferença, sem se manter numa postura de indiferença. Então, ela vai ser prudente, ela vai caminhando ali com prudência até onde pode chegar naquele coração, até onde pode auxiliar, sabendo respeitar o seu tempo, mas também não buscando ser invasivo, também não ser indiferente. Ela busca encontrar essa justa medida. Isso é fruto de prudência. Quem ama é que tem esse tipo de respeito. Prudência e respeito aqui são quase que sinônimos. Só quem ama é que tem esse tipo de respeito, de tato em relação a outros corações. Ao homem caridoso é fácil ser paciente e afável, perdoar as ofensas que lhe fazem. Muitos protestarão talvez: nossa, mas perdoar é tão difícil. Perdoar é tão difícil porque nos falta ainda muito em termos de manancial de amor, manancial de caridade. Lembrando que a própria palavra perdoar, se a gente pensa no prefixo per, é um prefixo que no português, por exemplo, vai acompanhar algumas palavras como perfurar, percorrer. O que é percorrer? É correr por completo um determinado trecho, perfurar, perfurar por completo. Então o prefixo per aqui ele tem esse sentido de uma totalidade
E o doar é muito óbvio, né? Então, perdoar é uma doação mais completa. Agora, só consegue fazer uma doação mais completa quem tem mais recursos para tanto, quem tem mais amor, quem tem mais misericórdia já. A fonte da misericórdia já brotou de maneira mais efetiva no seu coração. Por isso nós comentamos no episódio passado sobre a importância desse estudo de nós mesmos, porque é o principal recurso, o principal meio para fazer brotar essa fonte de amor e de misericórdia em nós. Porque, à medida que me conheço, reconheço as minhas imensas fragilidades e também reconheço que, mesmo assim, sigo sendo amado por Deus, pela espiritualidade superior, pelo Cristo. E isso, então, me coloca naquela posição. Como responder a isso? A um amor que recebo e pelo qual ainda não fiz por merecer. A criatura, então, só encontra uma maneira de responder: amando de volta. Quando ela se vê tão frágil, mas ainda assim tão amada, ela não consegue outra resposta que a pacifique, senão a resposta de amar de volta, de ser mais misericordioso, assim como ele tem recebido tanta misericórdia. É o caso de Pedro, quando, no momento da negação, cruza os olhos com o olhar de Jesus, terno como sempre, misericordioso como sempre, e ele então, Pedro, pensa: puxa vida, ele havia me falado: Pedro, entenderás que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Agora eu estou aqui nessa condição de lidar face a face com a minha fragilidade, e ainda assim ele me ama, ainda assim sinto a mesma ternura, a mesma indulgência. Naquele momento começa a brotar no coração de Pedro uma fonte de misericórdia, de indulgência, de afabilidade para com os caídos do mundo, para com os frágeis, para com os pecadores. Ali nasce o Simão Pedro, que foi para nós, segue sendo, o modelo dessas virtudes: doçura, paciência e bondade. Ele que outrora foi tão áspero, tão pouco paciente, muitas vezes condenador, se tornou depois um modelo de doçura, de paciência e de bondade, graças àquele contato transformador com o amor e a misericórdia do Cristo. Então é isso que Leon Denis está dizendo. Se nós temos muita dificuldade ainda em perdoar, é porque ainda não criamos esse manancial, ainda não aprofundamos a nossa experiência com Cristo ao nível que seria necessário. É preciso nos conhecermos mais, é preciso dialogarmos mais com Jesus, no âmbito do coração e especialmente no contexto do serviço, para que então sintamos o seu amor a fluir por nós. E no dia que nós sentirmos o amor de Jesus a fluir por meio do nosso coração, nós veremos o quão mais fácil se tornará perdoar os outros, porque então será o Cristo amando por meio do nosso coração. A gente sentirá a força dele suprindo todas as nossas limitações, para que amemos acima daquilo que julgaríamos ser capazes de amar. Então, por isso que ele diz ser fácil, porque é uma decorrência de quem estreitou esse laço, essa relação com Cristo. A misericórdia é companheira da bondade. Então, se já nasceu a fonte da misericórdia no coração, a primeira expressão, a expressão mais direta dela é a bondade. Assim como a fonte proporciona refrigério por onde passa, a alma misericordiosa, por onde ela passa, ela é como essa fonte. Ela provê refrigério, ela consola, ela acolhe, ela reergue. Assim como a água faz para o peregrino sedento no deserto, assim a alma misericordiosa por onde passa. Ela se comporta como essa fonte. Para uma alma elevada, o ódio e a vingança são desconhecidos. Paira acima dos mesquinhos rancores. É do alto que observa as coisas. Então, pela luz que ela já acendeu de amor e misericórdia em si, fica cada vez mais difícil que a sombra do ódio e da vingança lhe encontrem guarida, encontrem espaço. E qual que é o segredo
para que a criatura se faça cada vez mais imune ao ódio, à vingança, aos rancores. Aqui o Leon Denis diz: pairar acima desses mesquinhos rancores. Observar as coisas do alto, de um ponto de vista mais elevado. Aqui não há como não nos lembrarmos daquele trecho muito interessante de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, trecho chamado Ponto de Vista, em que Kardec descreve para nós o impacto transformador que o Espiritismo, ou de um modo mais geral, a espiritualização, a espiritualidade, proporciona ao ser. Quanto mais espiritualidade nós desenvolvemos, isso significa que mais de cima vemos as coisas. Menos valor damos às coisas mais rasteiras, mais materiais, perecíveis, imediatas, e mais valor damos às coisas perenes. As coisas que o tempo, nem a ferrugem, nem a traça, podem consumir. Então a criatura ela vai vendo a vida de um patamar superior, ela vai elevando a escala de valores, de metas, de objetivos. Aquilo que lá embaixo parecia tão importante, tão grandioso, visto lá de cima, naturalmente se torna muito mais diminuto. Sua dimensão é muito menor. Né? Se você está lá embaixo, numa cidade, por exemplo, vê um prédio ali naquela cidade, da rua, aquele prédio parece enorme. Mas se você sobe numa montanha que está ali próxima à cidade e olha para aquele prédio, ele parece algo pequenino. Assim do ponto de vista espiritual. Quando a gente está muito colado na terra, o nosso amor próprio, né? A nossa honra, entendida como aquele espírito de revide, de não aceitar desaforo, aquilo parece importante demais para nós. Quando nós estamos ali muito arraigados à personalidade transitória, ao eu na matéria. Agora, quando você sobe em espírito, pelo pensamento, pelo sentimento, e passa a se identificar mais como espírito imortal, passa a se identificar mais como um peregrino do universo, e não somente como aquele indivíduo que tem esse RG, esse CPF, né, que tem essas posses, esses títulos, você passa a se ver como espírito. Aquilo que na matéria, lá embaixo, tem tanta importância, agora não tem tanta mais. Então esse é um segredo. A criatura ela vai se tornando menos suscetível. Quanto mais do alto ela enxerga a vida. Quanto mais alto ela consegue pairar sobre as mesquinharias, sobre os interesses e caprichos mais rasteiros do mundo, menos suscetível ela é aos acontecimentos que dizem respeito a isso. Se o outro tem uma palavra ali ofensiva, desmerecendo o seu cargo, os títulos que ela tem, ela releva aquilo, porque ela também não dá tanto valor a esses títulos. A questão do cargo, ela valoriza a oportunidade, o fato daquilo lhe dar, né, o seu ganha-pão, mas ela também não está excessivamente preocupada com o cargo. Ela está mais preocupada com o que ela está angariando dentro de si. E isso o outro não consegue alcançar, não nos pode tomar. Então, o segredo para sermos cada vez mais imunes a isso, para não nos sentirmos assim sempre melindrados, ofendidos, agastados, é cada vez mais vivermos em espírito. Como diz Paulo na sua carta aos Gálatas, né, no capítulo 5, versículo 25, se andamos em espírito, vivamos também em espírito. Se já temos as informações espirituais, vivamos de maneira condigna a elas desse patamar mais elevado, enxergando a vida do mais alto. E a gente vai ver o quão menos suscetíveis estaremos a essas coisas tão mais rasteiras da vida. Seguindo adiante, no parágrafo próximo, a caridade, a mansuetude e o perdão das injúrias tornam-nos invulneráveis, insensíveis às vilanias e às perfídias. Porque no fundo você vai criando uma casca grossa, inabalável, invulnerável a quaisquer desses dardos da vingança, da ofensa, da ironia. Coração que ama, isso bate e ricocheteia, como se diz, né? Bate e não consegue penetrar, porque ele criou uma proteção, digamos assim,
É o que Paulo vai descrever na sua carta aos Efésios, né? É a armadura de Deus. Ele vai dizer que na armadura de Deus nós temos o escudo da fé, nós temos a couraça aqui, protetora da justiça e da caridade, a alma que cumpre o seu dever e que está voltada para o bem. O mal não consegue alcançar o seu íntimo. Pode feri-la por fora, pode arranhar o seu corpo, a sua reputação, pode prejudicar nos seus bens, nas suas finanças, mas portas adentro do coração não alcança, porque ela está em sintonia com Deus, em paz de consciência, pelo dever cumprido. O amor é fonte de alegria perene para essa alma. Eis o segredo dos mártires, eis o segredo dos grandes missionários. Perseguidos, humilhados, desprezados, exilados, muitas vezes torturados, mantinham-se em paz, como Paulo recebendo as chibatadas lá na prisão, em Corinto, e sentindo o seu primeiro grande êxtase espiritual, sentindo aquele estado de paz assim inexplicável. É isso, são as almas vinculadas, inspiradas pela caridade, pelo perdão, pela mansuetude, tornam-se invulneráveis, porque é aquilo que temos repetido tantas vezes. O mal que nos faz mal não é o mal que nos faz. O mal que realmente nos faz mal é o mal que nós fazemos. O mal que nos fazem, como dizíamos, pode ferir o nosso corpo, prejudicar as nossas posses e recursos do mundo, mas não alcança o nosso íntimo mais profundo, a nossa consciência, se estamos voltados para o bem. Agora, o mal que nós fazemos, esse cria nódoas, manchas em nosso perispírito. Esse cria vinculações no destino que nos exigirão, que nos pedirão mais adiante o reajuste de contas. Agora, o mal que nos fazem pode já ser até mesmo o resgate de um mal cometido no pretérito. Então, torna-se até uma bênção, uma bendita oportunidade de reajuste, se nos mantivermos com o bem. Mais adiante, parágrafo seguinte, perdoar é o dever da alma que aspira à felicidade. É interessante isso porque quando a gente vai às questões em O Livro dos Espíritos que tratam da felicidade, 922 em diante, nós percebemos ali que os Espíritos nos dizem que a felicidade é um dever da criatura. Assim como nós temos lá no Evangelho sede perfeitos, apresentando Jesus ali um imperativo para nós, também sermos tão felizes quanto nos compete, ou quanto nos cabe, melhor dizendo, quanto nos é possível no estágio em que estamos, é algo que nos compete, que nos cabe, dizem lá os Espíritos. Então, se eu já amadureci o suficiente para perceber isso, que eu sou chamado a ser, onde eu estou inserido, no meu lar, no meu trabalho, na casa espírita em que atuo, eu sou chamado a ser ali um ponto de harmonia, um manancial de paz, de alegria contagiante, de felicidade. Se eu já percebi que isso é um dever, o perdão passa a ser um dever associado a isso. Passa a ser um imperativo associado a isso. Primeiro que, se eu já cheguei a esse nível de maturidade, é porque eu já tenho me conhecido um pouco mais. E como nos diz André Luiz, quanto mais conhecemos a nós mesmos, maior se torna o imperativo de perdoar. Esse é o primeiro aspecto. E segundo que, se eu já estou realmente comprometido em ser, onde fui colocado por Jesus, um ponto de harmonia, um elemento catalisador para o bem, se eu estou comprometido com essa felicidade mais global, a minha que então transborda, transformando e contagiando outras vidas, o perdão será um recurso essencial, porque ele é, no âmbito da convivência, um fator-chave. Por isso Jesus fala dos 70 vezes 7 vezes. Porque, gente, imaginemos-nos como sendo várias pedras em processo de burilamento. Imaginemos-nos um diamante, então ele vem ali primeiro com cascalho em volta, cheio de arestas, de pontas, e é preciso fazer todo um trabalho de ir desbastando, removendo o cascalho, ajustando, lapidando essas arestas, estas pontas. Só que imaginemos essas pedras colocadas todas no mesmo recipiente, elas estão ali, esse recipiente quando ele está em movimento,
Elas estão todas atritando umas às outras. Isso é a vida aqui no mundo. A gente está sempre uma aresta do outro, encontrando a aresta de um e assim sucessivamente. Se a gente não tiver o perdão aí no meio para suavizar esses contatos, esses choques, a vida se torna assim quase que inviável, né? Não se mantém paz, felicidade, alegria alguma. Se eu me ferir com tudo, né? Se a mínima fragilidade, imperfeição do outro fosse sempre uma raiz de amargura para mim, incontornável, não há felicidade possível. Então, se eu tenho um compromisso com a felicidade, se eu almejo a felicidade, o perdão é um caminho necessário. Porque nós somos imperfeitos e as nossas imperfeições se chocarão umas com as outras ainda por muito tempo. Agora, já é possível ser feliz, dizem os Espíritos, dentro da felicidade que é possível para o mundo em que nós estamos. Mas há uma felicidade possível. Não a felicidade plena, mas há uma felicidade possível. E ela passa pelo caminho da caridade. Passa, portanto, também pelo caminho do perdão. Quantas vezes nós mesmos temos necessidade desse perdão? Olha aqui a questão da reflexão sobre si, do conhecimento de si mesmo, como recurso gerador de misericórdia, como recurso amplificador da nossa capacidade de perdoar. Quantas vezes não o temos pedido, esse perdão? Perdoemos a fim de sermos perdoados, porque não poderíamos obter aquilo que recusamos aos outros. É o que nós encontramos no Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas à medida que perdoamos as ofensas ou as dívidas dos outros. É interessante porque várias vezes, né, nessa nossa jornada de divulgação, nas casas que frequentamos para fazer palestras ou em eventos, por muitas vezes a gente ouviu uma versão do Pai Nosso que é cantada, né, em muitas casas ou eventos espíritas, e ela é um pouquinho modificada em relação ao Pai Nosso que está lá no Evangelho. E sempre me chamou a atenção, estou dizendo que é todas as vezes, né, que o Pai Nosso é cantado, mas em algumas versões que a gente já viu, me chamou a atenção o ajuste que fizeram justamente nessa frase, né, porque o original é perdoa as nossas ofensas à medida que perdoamos as ofensas dos outros. Então há uma equiparação. Quanto mais eu perdoo, mais serei perdoado. Porque é aquilo que Jesus disse também. Com a medida com que eu meço, eu serei medido. Se eu sou intransigente, minha consciência será intransigente para comigo também. Se eu sou misericordioso, eu mesmo alcançarei misericórdia no plano da minha consciência também. Então há uma equiparação. Eu serei perdoado à medida que eu perdoar. É uma equivalência. Agora a gente encontra algumas versões em que a música diz assim: perdoa as nossas ofensas de maneira maior do que nós perdoamos as ofensas dos outros. Mas veja, lá no Evangelho é à medida que, então é na mesma medida. Então esse de maneira maior é quase que uma, digamos assim, para usar de um termo, né, que nós temos aí no contexto cristiano, é quase que uma heresia, porque é na mesma medida, não é na medida maior. Isso aí é uma espécie de fuga, de subterfúgio para não perdoarmos, para justificarmos ainda, né, os nossos rancores, os nossos melindres. Não, é perdoar na mesma medida. Não sabemos quem criou essa versão, como ela surgiu e tal, mas temos que ter cuidado, porque de alguma maneira é dar uma deturpada ali, uma modificada no ensinamento de Jesus. É na mesma medida, na mesma proporção. Mais adiante, né? Desarmarmos o nosso inimigo desde que lhe retribuímos o mal com o bem. Ele primeiro falou, se desejamos vingar-nos, que isso se faça com boas ações. Quer vingar? A melhor vingança ou a única vingança legítima? Responde com o bem. Responde com o bem. E ele ainda acrescenta, desarma o seu inimigo fazendo bem diante do mal que ele lhe fez. Isso me faz lembrar de uma fala do apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 20, quando Paulo diz assim: e se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E fazendo assim, você estará amontoando brasas sobre a cabeça dele.
que Paulo quis dizer com isso? Se você responde ao mal com o bem, você está desarmando tudo aquilo que aquele que opera no mal ainda conhecia. Porque ele conhece a lógica do revide, mal com mal. Olho por olho, dente por dente. Essa é a lógica em que ele tem operado, que ele tem conhecido. De repente chega alguém que apresenta o silêncio, o perdão. Onde existiu ali uma ironia, o outro vem e elogia. Destaca um aspecto positivo. Então a criatura ela fica assim meio perdida, meio sem saber, ela fica desarmada. É o que Paulo diz. Você vai amontoando brasas sobre a consciência dela, porque você convida ela a relembrar a essência divina que está abafada. Quando você faz o bem diante do mal que ela operou, você vai fundo nela, falando assim, eu sei que para além dessa casca dura, tem algo de extremamente positivo aí. Eu sei que existem germes, sementes divinas aí. Lembre-se disso. Então, torna-se para ela cada vez mais difícil seguir fazendo mal diante do bem. Porque as brasas da consciência foram assopradas por aquele que fez o bem diante dela. É isso que Paulo quer dizer. É o que Denis também está nos falando aqui. Você vai desarmando, você vai tornando para ela cada vez mais difícil, mais incômodo seguir naquela postura de fazer o mal, de prejudicar, de ironia, de agressividade, porque o bem que você faz vai assoprando as brasas da consciência que estava ali adormecida. E todos os espíritos têm consciência. Ela está ali adormecida, talvez, mas todos têm a natureza divina. Seu ódio transformar-se-á em espanto e o espanto em admiração. Como o caso do Donatista, lá narrado no livro Eurípides, O Homem e a Missão, o espírito lá que era muito intransigente, agressivo e tal, mas que diante da bondade constante e inabalável de Eurípides Barçanufo, aquele ódio foi se convertendo em espanto e daqui a pouco em admiração. Um dia ele falou, olha, não consigo mais. E passou a admirá-lo, até querer protegê-lo, ampará-lo. Despertando-lhe a consciência obscurecida, tal lição pode produzir-lhe uma impressão profunda. É o que nós falamos aqui do caso do Donatista. Chegou ao ponto de, quando Eurípides estava sendo acusado de exercício legal da medicina, processado, o Donatista reapareceu depois de um tempo sumido e falou, olha, pode deixar que esses aí vão se ver comigo. E Eurípides, mais uma vez, recorrendo à bondade, não, meu irmão, não. Agora que você está conosco, agora que você renovou seus caminhos, não volte àqueles caminhos de outrora. Vamos responder o mal com o bem, vamos responder essas calúnias, essa acusação indébita, com a serenidade, com o silêncio, com o perdão. Então, olha que exemplo bonito. Aquele espírito, outrora revoltado, agressivo, foi de tal modo marcado pelo bem que Eurípides lhe respondia, com que Eurípides lhe respondia ao mal, que se tornou um auxiliar seu. Teve ainda o seu processo ali de aprendizado, porque queria repetir os velhos padrões, mas aquilo gerou uma impressão profunda no seu coração. No parágrafo seguinte, o único mal que devemos salientar e combater é o que se projeta sobre a sociedade. Claro, o primeiro e o mais fundamental mal que nós precisamos combater é o que está em nós. Agora, quando diz respeito à convivência com os outros, se o mal do outro prejudica fundamentalmente a ele, não é nosso papel entrar lá dentro dele e forçá-lo a transformar-se. Nós podemos, pelo exemplo, convidá-lo, podemos, num determinado momento, sentindo a oportunidade de trazer um conselho, uma reflexão, de maneira muitas vezes mais indireta, mais sutil. Tal. Agora, quando o mal que ele faz prejudica a um grupamento, a uma coletividade, aí, por vezes, ou muitas vezes, será necessária uma intervenção. É isso que ele está dizendo. Se o mal se projeta sobre a sociedade, não prejudica só o indivíduo, aí é necessário que a gente faça ali alguma intervenção, claro, sem recorrer às mesmas armas do mal, da violência, da imposição, mas pontuar ali as questões. Se chega alguém lá no centro espírita e começa
a querer fazer as coisas só do seu jeito, começa a atrapalhar os trabalhos, as atividades, a perturbar as reuniões, etc., sem respeito e tal, a gente tem que em algum momento intervir porque ele está prejudicando os outros. Agora, se ele vai lá, ouve tudo e não aproveita, não acolhe aquilo na sua vida, eu não vou atrás dele para ficar forçando ele a viver aquilo. É um mal que ele escolhe ainda cultivar consigo. Agora, se ele começa a prejudicar ali os demais, se ele começa a falar em verdade sobre a doutrina espírita ali naquele ambiente ou em outras partes, a gente vai e pontua, né? Como Kardec, por exemplo, quando ele era atacado nas diatribes, nos jornais lá, nos artigos, ele muitas vezes simplesmente ignorava, né? Respondia com silêncio, com a serenidade. Agora, quando a doutrina espírita era atacada, muitas vezes com calúnias ferinas, com inverdades, injustiças e tal, aí ele falava, esse é o tipo de polêmica útil, em que ele então se posicionava, escrevia um artigo, quando tinha também a disponibilidade, né? Ou respondia vários com um só, para já fazer um trabalho ali mais geral. Ele fala, esse é o tipo de polêmica útil, para que a interpretação da doutrina não seja prejudicada junto a outras pessoas. Mas ele respondia, às vezes, artigos muito agressivos, né, muito irônicos, ele respondia com urbanidade, sem descer o tom. Né? Às vezes usava de uma ironia fina ou outra, mas nunca de maneira rasteira, com palavras de baixo calão, com agressividade. Isso jamais. Então, Denis prossegue. Quando esse se apresenta sob a forma de hipocrisia, simulação ou embuste, devemos desmascará-lo, porque outras pessoas poderiam sofrê-lo. Então, o mal, quando ele vai arrastando outros, de maneira hipócrita, de maneira ali interesseira e tal, vale fazer uma intervenção dentro dos parâmetros do amor, do bem, às vezes com energia, mas sempre inspirados por esse tipo de sentimento. É o que Jesus fez, por exemplo, em relação aos fariseus. Eles, que eram os mais instruídos da nação, com maior conhecimento da lei divina, muitas vezes colocavam aquilo a serviço puramente dos seus interesses, da vaidade, do orgulho, eram excessivamente ásperos, inflexíveis para com outros indivíduos, né, para com os pecadores. Jesus, então, foi bastante enérgico com eles, desvelando aquela hipocrisia, aquela simulação, aqueles embustes. Então, é o que nós vamos ver também no Evangelho do Espiritismo, lá no capítulo 10, que trata dos misericordiosos, né? No último item desse capítulo, que é o item 21, Kardec faz uma pergunta muito interessante aos espíritos. Ele indaga assim: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Dentro de tudo isso que a gente vem refletindo aqui, né? Resposta do Espírito São Luís: é muito delicada esta questão e, para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Olha que interessante. Uma caridade raciocinada, meditada. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Eu posso tentar ajudar de maneira mais sutil, mais indireta, por um conselho, pelo exemplo e tal. Agora, se porém podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Como, por exemplo, um administrador público que está ali desviando recursos, né, a bem do interesse público, da coletividade. Se temos uma informação a respeito de alguma coisa ali, é preciso que a gente pontue essa questão, que levemos às autoridades e tal, pensando no bem comum, né, pensando nos interesses da população. Aquele mal daquele indivíduo, aquele ato equivocado está prejudicando uma coletividade inteira. Agora, se é um ato que prejudica moralmente ele próprio, né, não quero perdoar, sou duro, ríspido, intransigente com os outros e tal, aí é um mal dele e ele vai colhendo as consequências amargas cedo ou tarde. Avançando um pouco mais,
Aí ele começa a falar agora, Leon Denis, sobre a vingança, né? Sobre todas as suas formas. Ele fala do duelo, são resquícios aí da selvageria, dos tempos bárbaros. Kardec também fala muito sobre o duelo em O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele diz assim, no meio do parágrafo seguinte: aquele que entreviu o encadeamento grandioso das leis superiores, do princípio de justiça, cujos efeitos se repercutem através das idades, esse poderá pensar em vingar-se? Haveria sentido? Uma vez que compreendemos que leis indefectíveis regem os nossos destinos, de todos nós, haveria qualquer móvel, motivação, justificação para a vingança, sabendo que a lei fará isso por si? Porque, em me propondo a vingar, eu tanto perco a ocasião de dar o testemunho do perdão, de crescer com aquela experiência, de demonstrar que eu estou me sobrepondo àquilo, estou vencendo aquilo, como eu também passo a ser agora um criminoso também. Então, eu desço ao mesmo plano daquele que me feriu. E às vezes até em condição pior, porque às vezes eu tenho mais conhecimento que ele acerca do Evangelho, por exemplo. Então, é uma dupla falta. Eu perco a ocasião de demonstrar e acrisolar uma virtude, a virtude do perdão, da misericórdia, e ainda desço ao plano da criminalidade. Se vou, criminalidade aqui perante a lei divina, né? Não só perante os homens, porque às vezes não é um crime diante dos homens a vingança que eu estou pensando em fazer, mas é um crime diante de Deus. Então, não faz sentido algum para aquele que já tem essa visão mais ampla, para aquele que paira num plano de pensamento e sentimento mais elevado, como a gente viu lá ao início, recorrer à vingança. Vingar-se, por isso ele acrescenta, é cometer duas faltas, que nós acabamos de comentar. 2 crimes de uma só vez. É tornar-se tão culpado quanto o ofensor. Então eu deixo de aproveitar uma oportunidade de crescimento, o que já é em si uma falta diante da lei, e desço também ao mesmo plano de criminalidade perante a lei, de desvio da lei, de amor, de bondade, de misericórdia, como aquele que me ofendeu, como aquele que me prejudicou. Então, a vingança nesse sentido, ela passa a ser uma falta dupla. E lá em Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos também uma mensagem sobre a vingança, no capítulo de número 12, né? No item 9, o Espírito Júlio Olivier traz uma mensagem sobre ela, e em determinado momento ele diz assim: vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Então a gente tem que ter muito cuidado, gente. A gente já ouviu corações, né, companheiros aí de doutrina, que falam: não, esse tipo de coisa eu não perdoaria jamais. Uma coisa é reconhecer que o perdão, especialmente em determinadas circunstâncias, é mais desafiador. Vai ser difícil, vai demandar muito de nós. Outra coisa é colocá-lo nesse plano de impossibilidade, de fechamento. Eu jamais perdoaria. Não. Vai ser difícil, mas com Jesus nós vamos conseguir. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu me fecho nessa posição, é que no fundo eu ainda não estou disposto a abraçar o Evangelho em tudo aquilo que ele propõe. Não dá para abraçar o Evangelho só no aspecto mais doce das consolações. É preciso abraçá-lo, se quisermos alcançar a felicidade e a paz que o Cristo nos propõe, abraçá-lo também no aspecto mais amargo aí do perdão, da misericórdia, do voltar à outra face. E ele ainda acrescenta o Espírito: a vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Ou seja, muitas vezes a vingança ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada ainda da falsidade e da baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Ou seja, o indivíduo não só vai se vingar, o que em si já é algo ruim, mas vai fazer aquilo ainda com falsidade, né, com duas caras, como se diz na expressão popular, muitas vezes fazendo-se bom ali de maneira mascarada, né, de maneira
hipócrita para, no fundo, estar maquinando alguma vingança, alguma trama infeliz. Então, uma condição pior ainda, que é uma vingança que traz mais vícios ainda atrelados a ela. Voltando aqui, o Leon Denis diz, né, quando nos atingirem o ultraje ou a injustiça, imponhamos silêncio à nossa dignidade ofendida. Então, trabalho interno de vencer a si mesmo, de pensar no Cristo para sobrepor-se aos caprichos do eu, de buscar o eu divino acima do eu minúsculo, ainda tão caprichoso, ainda tão melindroso. Pensemos nesses a quem, num passado obscuro, nós mesmos lesamos, afrontamos, expoliamos, e suportemos então a injúria presente como uma reparação. Se você pensar nesses termos, você vai ver que vai ficar mais fácil suportar e superar a experiência. Puxa, eu também já expoliei a muitos. Eu também já afrontei a muitos. Eu também já injuriei a muitos, caluniei no pretérito. Se agora estou vivendo, como o Espiritismo me esclarece, é porque de alguma maneira está no quadro das minhas experiências necessárias e é uma oportunidade de reajuste. Pensemos nesses termos, pensemos como espíritas de fato, ou espíritos imortais, e veremos como as coisas vão se tornando mais possíveis para nós, mesmo aquelas que considerávamos as mais desafiadoras ou mesmo inviáveis. No meio ainda desse parágrafo, ele diz, né? A vingança é uma loucura que nos faria perder o fruto de muitos progressos, recuar pelo caminho percorrido. Porque às vezes o espírito ele até já vai ter algumas qualidades, mas quando ele se entrega à paixão, ele desce, não no sentido de retrogradar, mas ele como que deixa voltar um pouco à tona todo aquele passado de animalidade, de bruteza. É como se ele abrisse um pouquinho as comportas desse submundo, né, do subconsciente, aquilo voltasse um pouco, regurgitasse um pouco aquilo que estava lá embaixo, na nossa personalidade, no nosso psiquismo. Então, a gente lembra o caso, por exemplo, no livro Renúncia, né, o Padre Carlos. Você vê que era um espírito de qualidades. Ele foi Ciro no livro 50 anos depois. Mas ali, por conta daquele amor que não foi possível naquela encarnação de ser correspondido, né, entre ele e Alcino, ele entra numa rebeldia de alma, um espírito de vingança, assim, sabe-se lá contra quem, né? Ele estava, na verdade, buscando alguém sobre quem se vingar daquela frustração. E aquilo acabou repercutindo na própria amada, né? Naquela condição tão difícil pela qual ele enveredou, de inquisidor e tal. Um outro caso que é muito interessante, o livro Nas Voragens do Pecado, né, que inicia ali a trilogia da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. No livro Nas Voragens do Pecado, basicamente, o eixo central ali do livro gira em torno de um processo de vingança, do qual ela não quis abrir mão. O irmão dela, que era uma alma mais nobre, né, que era o espírito Charles, na época, como irmão dela, que foi morto por um processo de perseguição religiosa, e ele mesmo, o próprio irmão, induzia ela ao perdão no mundo espiritual e tal, os benfeitores induzindo, mas ela ali irredutível no processo de vingança. O irmão que em vida era um exemplo vivo de vivência cristã, de caridade, de amorosidade, mas mesmo o exemplo do irmão, depois os convites dele em espírito para que ela abdicasse daquela vingança, ela não fez. Ela insistiu na vingança. E dali começa toda uma jornada de muitos séculos de ajuste e reparação em decorrência daquela vingança inicial, que, claro, depois foi desdobrando-se para outras quedas, para outros deslizes comprometedores. Então, é uma trilogia muito interessante e chama a atenção nessa primeira obra da trilogia aquela insistência dela na vingança. Quando a vida, as circunstâncias pareciam dizer para ela, desiste disso, não vá adiante com essa vingança. Você já tem elementos para não seguir esse caminho, você já tem conhecimento suficiente.
Parágrafo seguinte, ele entra agora na paciência, dizendo assim, que a paciência é a qualidade que nos ensina a suportar com calma todas as impertinências. A paciência, como o próprio nome aí no português já parece dizer, é uma ciência da paz. O paciente é aquele que entendeu, que compreendeu melhor a dinâmica da vida, o tempo das coisas. Ser paciente é saber entender o tempo das coisas. Como o lavrador é paciente, aguardando o pezinho lá de laranja crescer, ou o pé de café, ou o pé de qualquer outra coisa que ele plantou ali, ele sabe o tempo da natureza, por isso ele espera sem aquela inquietude. Assim também a alma paciente, ela entende o tempo de cada espírito. Se está no tempo ainda do fruto verde, se já estão brotando ali as primeiras flores. Então ela consegue lidar bem, a alma paciente, com as impertinências, com as precipitações, com os furores das outras almas. Consiste em extinguirmos toda sensação, tornando-nos indiferentes, inertes para as coisas mundanas. O paciente, como ele vive já mais voltado para as coisas espirituais, ele vive menos sujeito ao tempo da matéria, ao imediatismo das coisas mundanas e materiais. Ele vive mais já em clima de eternidade. Então o paciente é aquele que já não está mais assim tão preocupado com o correr do tempo, que passa tão rápido. Ele já vive num clima mais de imortalidade, eternidade. Por quê? Porque ele se desmaterializou, porque ele voltou o seu olhar, o seu coração, sobretudo, para as coisas do Espírito. Aí uma fonte interessante de paciência, sobre a qual nem sempre meditamos. A paciência nasce desse contato mais profundo com a imortalidade, com o clima da eternidade e com o entendimento do tempo das coisas. É como quem visse o tempo de cima, de fora, não mais sujeito ali tanto ao tempo e à sua ação. É como quem vê a ação do tempo, mas não vê no tempo mais um inimigo. Vê no tempo um amigo, sabendo que no tempo e com paciência todas as sementes germinarão. Todo o carvão será um dia um diamante. Toda pedra bruta terá depois a sua utilidade. No parágrafo seguinte ele diz: a paciência conduz à benevolência. Antes ele havia dito, né? Como a criatura volta o seu olhar então para a imortalidade, ela vê os horizontes futuros e diante desses horizontes as coisas do mundo são tão mais suportáveis, né? Um período de tempo que pareceria enorme aqui diante da imortalidade é nada. Então você se consola por conta dessa mudança de perspectivas. Aí no parágrafo seguinte ele diz: a paciência conduz à benevolência. Porque a alma paciente, ela não se perturba tanto, então ela consegue manter mais paz. Se ela consegue manter mais paz, é mais fácil para ela refletir a bondade que chega a todos nós do alto. Como um espelho bem polido, né? Como um espelho d'água ali bem límpido, bem calmo, ele reflete aquela bondade que vem do alto, porque ele não está agitado, porque ele está plácido, o paciente. Então ele mais naturalmente é conduzido à benevolência, ou reflete, expressa a benevolência. Como se fossem espelhos, as almas reenviam-nos o reflexo dos sentimentos que nos inspiram. Então, aquilo que eu oferto também acabará por refletir de retorno até mim. Então, se eu reflito paciência, serenidade, eu tenho mais chance de receber também serenidade e paciência do outro. Agora, se eu aproximo com inquietação, com pressa e tal, mais chance de induzir também isso no outro. No parágrafo seguinte, aprendamos a repreender com doçura, quando for necessário, né? Pais, por exemplo, ou no trabalho, o chefe em relação aos funcionários, repreender com doçura. Como Jesus nos ensinou, como o Evangelho nos ensina, quantas vezes ele repreendia ali Pedro e os discípulos, né, com doçura, com uma sutileza. Às vezes era mais enérgico, como no caso dos fariseus,
porque aí eram pedras um pouco mais brutas, mas no caso dos discípulos ele ensinou-nos tantas vezes como repreender com doçura. E quando for necessário, aprendamos a discutir sem excitação e julgar todas as coisas com benevolência e moderação. Kardec dizia que esse era um dos critérios principais que ele valorizava para analisar, por exemplo, uma discussão, um debate. Qual dos lados tem mais equilíbrio, mais moderação, menos acrimônia em relação ao outro lado? Diz Kardec, esse é um dos principais indicativos para mim de qual lado tomar. Mais do que argumentos somente, eu vou olhar para o lado que tiver mais moderação, mais benevolência em relação ao outro. Parágrafo seguinte. Acautelemo-nos da cólera, que é o despertar de todos os instintos selvagens amortecidos pelo progresso e pela civilização, ou mesmo uma reminiscência de nossas vidas obscuras. É como se aquela jaula onde a animalidade estivesse ali já meio que presa, vez ou outra ainda se abrisse, né, o cadeado ali e sai aquela expressão mais animalesca. Temos até uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, né, lá no capítulo 9, item 9, sobre a cólera, e o Espírito Protetor diz assim, se nesses momentos aquele que está na crise de cólera, né, pudesse observar-se a sangue frio, teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Se aquele pudesse ver de fora esse momento em que ele se entrega a essa paixão cega, né? Ele vai dizer assim, em seu frenesi o homem colérico a tudo se atira, a natureza bruta, os objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. E aí ele diz, né, se nesses momentos pudesse se ver por fora. Então acautelemos-nos quanto à cólera. E assim, a gente percebe que na nossa sociedade, nos nossos tempos, as criaturas, muitas delas, vivem quais verdadeiras panelas de pressão mesmo. Ou ali basta uma fagulha, uma coisa, a criatura ela estoura. Por quê? Por falta desse trabalho cotidiano, diário, de higiene interior, de aliviar as pressões e as tensões internas pela prece, pela reflexão sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Se a criatura vive só pilhada pelas ansiedades do mundo, pelas preocupações profissionais, questão de trabalho, demandas da vida material, se ela vive só isso, ela vai entrar nesse estado. E aí qualquer coisa ela explode. Por isso a gente vê esses casos no trânsito, que às vezes infelizmente culminam num homicídio, num crime, porque as pessoas estão vivendo nesse limite. E vivem nesse limite porque não tem tempo diário de alívio, né? De fazer acelerar as coisas, sabe? Período de decantação. Vocês já fizeram aquela experiência de decantar? Quando você está ali mexendo o copinho lá com a areia, está tudo junto, misturado. Quando você para de mexer, aí a areia vai descendo, a água vai ficando ali mais definido a diferença entre as coisas, né? Então esse a importância fundamental do que Santo Agostinho vai dizer lá sobre o conhece-te a ti mesmo, diariamente. É o momento da gente aliviar essa pressão para que não vivamos assim, sempre no limiar de explodir em cólera. Em todos os homens ainda subsiste uma parte de animalidade, que deve ser por nós dominada à força de energia, né? Disciplina, né? Se não quisermos ser submetidos assenhoreados por ela. Então, como estamos longe ainda da condição de espíritos superiores e ainda mais longe da condição de espíritos puros, a nossa animalidade, vez por outra, ainda pode vir à tona. Ainda pode sair ali da gaiola, da jaula. Então a gente precisa de energia, de conhecimento para não nos deixarmos assenhorear por ela. Quando nos encolerizamos, esses instintos adormecidos despertam e o homem torna-se fera. Então desaparece toda a dignidade, todo o raciocínio, todo o respeito a si próprio, como foi descrito ali na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Está no caráter do homem prudente o possuir-se sempre a si mesmo. Então, nos caminhos do amor, que passa também pelo processo de conhecimento de si mesmo, a criatura vai encontrando prudência, vai encontrando ponderação, moderação, equilíbrio, ou seja, vai possuindo-se a si mesma.
E esse possuir-se de si mesma, essa posse de si mesma, traduz-se em paciência, em mansuetude, em bondade para com os outros, né? Essa é a ideia, é o que está expresso no Evangelho. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus não está falando de uma terra física, material, geográfica, ele está falando, acima de tudo, da terra de si mesmo. O manso é aquele que possuiu-se, governou-se. Ele diz também no Evangelho: na vossa paciência ganhareis as vossas almas. Então, a paciência é a expressão ali de que a gente está conseguindo ganhar a nossa alma, possuir a nós mesmos. E isso é uma das metas primordiais da nossa caminhada. Avançando no parágrafo seguinte, esforcemo-nos por adquirir a bondade, qualidade inefável, auréola da velhice, a bondade, doce foco, onde se reaquecem todas as criaturas. Então a bondade como se fosse uma lareira que reaquece, mas aquele calorzinho bom, não o calor sufocante, mas o calorzinho bom, reaquece os corações, né? Quem está do lado de alguém que é bondoso, que é doce, que é afável, sente aquele acolhimento, sente aquela coisa envolvente, sente-se renovado. Isso é a bondade, né? Os benefícios enormes da bondade na vida, na convivência no lar. Mais bondade no lar e teríamos tanto menos discussões, tanto menos dramas na ambiência do lar. E aí, já caminhando para a conclusão, no último parágrafo, ele diz: a indulgência, a simpatia e a bondade apaziguam os homens, congregando-os. Então, favorece a união, a congregação. É o pacificador do qual Jesus fala no Evangelho. Imagina se a gente tivesse mais corações assim na política, nos lares, nos centros espíritas, nas ruas. Quanto menos precisaríamos da justiça, das prisões, né? Da polícia, enfim, porque teríamos mais congregadores. Não precisaria mais de armas, de guerras, como infelizmente ainda tantas vezes vemos. Isso não teria mais espaço no mundo. No entanto, a severidade dissuade-os e afugenta. Quando a gente vai com bondade, a gente está abrindo caminhos para a educação, para que o outro de fato nos ouça. Isso vale para crianças. Se eu vou só na agressividade, na violência, eu gero temor, eu gero resistência, eu gero ainda mais agitação. Mas se eu abro as portas com a gentileza, com a bondade, embora às vezes com uma certa firmeza, que é a da ascendência moral, né, do pai, da mãe, que é preciso, mas eu crio mais meios para o processo educativo. E o que vale ali, para esse âmbito mais circunstancial da família, vale para os espíritos de um modo geral. Então a bondade, ela cria laços, pontes, meios, caminhos, enquanto que a severidade excessiva, a inflexibilidade, os rompe, os elimina. A bondade permite-nos uma espécie de autoridade moral sobre as almas. Oferece-nos mais probabilidade de comovê-las, de reconduzi-las ao bom caminho. Façamos, pois, dessa virtude um archote, com o auxílio do qual levaremos luz às inteligências mais obscuras. Então, acendamos o archote da bondade em nossa vida, em nossos passos, e assim poderemos contribuir com Jesus, convidando mais e mais corações a esses caminhos redentores e transformadores, tão necessários de serem percorridos por todos nós. Eis as belas considerações de Leon Denis sobre essas virtudes que são filhas, frutos dadivosos da árvore bendita da caridade. A doçura, a paciência e a bondade. Tragamos isso para a nossa vida e veremos como ela será uma vida mais feliz. Como conseguiremos transformar mesmo aquelas almas que considerávamos mais refratárias. Porque não há força, não há muralha que resista indefinidamente, como diz Emmanuel, ao poder da gentileza, ao poder do amor, ao poder da bondade. Ficamos por aqui no nosso estudo de hoje, aguardando vocês para o próximo capítulo.
Um grande abraço, gratidão pela presença e pelo acompanhamento e nos vemos lá. Até!